Olá pessoal, colegas, familiares, amigos que vão visualizar esse vídeo aí. Eu queria falar com você nessa tarde aqui sobre eleições. Veja bem, a eleição presidencial está muito polarizada, não vou tocar nesse ponto, né? Percebo que há até uma certa irracionalidade, está se discutindo mais quem é contra A, contra B, contra C, contra D, E, do que os projetos para o futuro do país que o A, o B, o C, o D, o E está aí apresentando, né? Então, nesse sentido, eu quero discutir outra questão importantíssima para o país, que é a atuação dos nossos parlamentares, deputados federais e senadores, principalmente deputados federais. Nesse sentido, a gente bolou essa planilha que está aqui atrás. Daqui mais um pouco eu vou sair daqui da frente para você visualizar bem como votou cada parlamentar nosso. E nessa planilha a gente pegou 5 votações importantes realizadas nos últimos 20 meses pelo nosso parlamento e a participação de cada deputado goiano. Veja bem, a gente tomou alguns cuidados. Primeiro aqui colocamos o nome do parlamentar e o nome do partido dele. Colocamos aqui a fonte da informação, você pode verificar que em todas está aqui a fonte da informação, tá? A data da votação, né? E vamos observar nessas votações, a primeira, teto de gastos, reforma trabalhista, primeiro e segundo arquivamento de denúncias contra o presidente Michel Temer e a lei de terceirizações. E aí a gente discute um pouquinho o impacto disso nas nossas vidas, tá? Vamos lá primeiro. Teto de gastos, realizado no dia 10/10/2016, essa votação, o único deputado federal goiano que foi contra o governo, deputado federal Rubens Ottoni, tá? E aí eu queria falar um pouco sobre o impacto disso nas nossas vidas, citando 2 exemplos apenas. Veja bem, eu tenho 2 filhos adolescentes, um garoto de 17 e uma garota de 14. Até 2037, possivelmente já terei aí até netos, né? Esses netos meus, ao chegarem ao mundo, depararão com um país com a mesma infraestrutura que nós temos hoje. Por quê? A lei de teto de gastos impede o governo de aumentar investimento em áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. E no momento eleitoral, os nossos candidatos, só falta prometer os céus com as portas abertas. No entanto, lá no parlamento votam esse tipo de coisa. E aí cabe a você fazer aí a sua análise, né, sobre o posicionamento deles. Um outro exemplo que eu quero citar vou usar o meu bairro como exemplo. Eu moro no Conjunto Vera Cruz 1 aqui em Goiânia. Cavucando lá no site do IBGE, a gente percebe que a população do Conjunto Vera Cruz, nos últimos 15 anos, ela pouco aumentou, ela está ali na faixa dos 45 mil habitantes. No entanto, quando você olha os últimos 15 anos, a região do Conjunto Vera Cruz, nós temos ali Jardim do Cerrado, Jardim São José, Jardim Primavera, Residencial Portinari, Itapuã, Monte Pascoal, ou seja, cerca de 20 bairros ao todo, ali ao redor do Vera Cruz, cerca de 110 mil habitantes, sem estrutura pública nesses bairros, sem postos de saúde, sem escolas, sem delegacias, né? sem a presença do Estado ali, né? Então, sem que o governo possa investir nessas áreas, como é que nós vamos chegar a país de primeiro mundo, tá? Reflita sobre essa questão. Segunda votação, nós vamos falar aqui, reforma trabalhista, votada dia 26/4/2017, perceba, somente 3 deputados goianos votaram contra o governo. Delegado Valdir, Flávia Moraes, deputado Rubens Ottoni, que votaram a favor dos trabalhadores e contra o governo. O grande discurso da reforma trabalhista era, né, flexibilização para que permitisse o aumento da empregabilidade, né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar sobre essa questão aqui. Por enquanto eu quero só lembrar a você que a gente vota nos parlamentares para ir lá nos defender, e aí na hora que nós estávamos discutindo nas ruas, protestando contra isso daqui, veio o presidente da Câmara e falou aquela frase que está aí gravada nas nossas mentes, que o parlamento não é cartório para carimbar o que a população quer, ok? Lembre-se disso. Um outro grande discurso presente nos momentos eleitorais é a questão da corrupção. Tá? Nosso parlamento, os nossos candidatos que estão aí pleiteando uma vaga no parlamento, todos falam contra a corrupção, todos, né? E a gente percebe que isso depende do momento, porque caçaram a Dilma em abril de 2016, né? E aí, pouco tempo depois, nós tivemos aqui a primeira votação
contra 2017, contra o seu Michel Temer. Denúncias, né, feitas ali pelo Procurador-Geral da República. Lembram? Rodrigo Rocha Loures com aquela mala com 500 mil, Gedel Vieira Lima, braço direito do presidente, apartamento dele lá com 52 milhões lá em Salvador, e aí vem a Procuradoria-Geral da República com denúncias dizendo que ali havia inclusive participação direta do presidente em corrupção, e os nossos parlamentares não era impeachment o homem, era só decidir se prosseguia ou não com as investigações. O que os nossos parlamentares decidiram? Arquivamento. Perceba aqui como votou cada um, tá? Eu não estou criando fato contra eles, o objetivo do vídeo não é difamar ninguém, isso aqui é história, isso aqui está nos registros da Câmara, tá? Dia 25/10, nova denúncia contra Temer. Veja como votou novamente cada um dos nossos parlamentares. Aqui, lei de terceirização. Você que é trabalhador, que é pai e mãe de família, precisa linkar isso aqui a isso aqui e vem aqui para uma breve reflexão. Aqui em Goiânia hoje, os principais cruzamentos da cidade estão assim, de pais e mães de família vendendo água, banana, laranja, abacaxi, né? Vendendo saco de lixo, vendendo pano de chão. E não só nos semáforos, mas nas portas de hospitais, na entrada dos estádios em dias de jogos ou de shows, né? Na porta de escolas, ou seja, onde há uma aglomeração grande de pessoas, tem alguém ali tentando vender alguma coisa para sobreviver. Pais e mães de família que com a reforma trabalhista e a lei de terceirização foram jogados para a informalidade. O grande discurso do senhor Daniel Vilela, relator da reforma trabalhista e que está aí querendo governar Goiás, era de que a flexibilização permitiria sim que nós abríssemos muito mais vagas de emprego no mercado de trabalho, e foi ao contrário. Esses dois projetos, eles fizeram com que nós tivéssemos muitos trabalhadores sendo demitidos, né? E aí os patrões ou contrataram outro ou contrataram os mesmos via reforma trabalhista, lei de terceirização, obviamente já sem os direitos trabalhistas. Então reflita sobre isso, não é por acaso que o IBGE soltou mês passado, né, um dado de que nós tínhamos há 2 anos atrás cerca de, no estado de São Paulo, apenas um estado da federação, 120, 150 mil pessoas trabalhando no mercado informal. E agora esse ano, agora em setembro desse ano, já eram 500 mil pessoas trabalhando no mercado informal. Reflexo dessa lei que beneficiou alguém sim, beneficiou o empresariado. A classe trabalhadora continua apenas tomando na cabeça. Reflita sobre isso antes de brigar com seu vizinho, antes disso, daquilo outro, tá? Uma outra questão que eu queria chamar a atenção, eu vou agora sair um pouco aqui da frente da câmera e vou lá para trás dela para você se ater um pouco mais à planilha e a gente discutir um outro aspecto da planilha. Então, observe bem aí na planilha que na medida em que nós vamos nos aproximando de 2018 e da eleição desse ano, alguns parlamentares vão mudando o seu posicionamento. Enquanto na primeira planilha você teve apenas o deputado federal Rubens Ottoni votando contra o governo, na segunda nós já temos 3, né? Aqui na terceira, na quarta coluna, primeiro arquivamento contra o Temer já aumentou aí para 4 deputados, né? Votando contra o governo. E na quinta coluna já temos 5 e na última aqui nós já temos 6. Né? Porque, na realidade, não é que os deputados começaram, de fato, a se preocupar com a população. A impressão que ficou nítida era que, como estava ganhando uma dimensão muito grande na imprensa, as manifestações, os atos contra esse tipo de votação, os deputados foram, obviamente, percebendo que, se eles continuassem com aquele tipo de posicionamento, ia dar problema agora na eleição de 2018. Tanto é assim que, lá em abril desse ano, discutiu-se muito ali a votação da reforma da Previdência, né? E por fim os deputados, líderes dos partidos, deixaram claro para o presidente que ia dar problema para eles agora na eleição, que era melhor deixar quieto. E o Temer deixou quieto, mas todo mundo tem acompanhado o noticiário aí, já deixou claro que tão logo passe a eleição, se não agora dia 8, mas no máximo dia 29 ainda agora desse mês, obviamente procurará o próximo presidente e tentará um consenso ali para pôr na votação. Até porque aí a eleição para deputado já terá passado,
Então a atual legislatura pode aprová-la perfeitamente sem se preocupar com o povo, porque a eleição já passou, já acabou. Então, gente, reflita sobre essas questões, tá? A ideia aqui não foi difamar deputado A, deputado B, foi mostrar como eles votam lá. Porque durante o período de eleições, todos os discursos deles são a favor do mais pobre, a favor do social, a favor da população, e aí quando eles chegam lá, votam pela conveniência, do jeito que as suas cabeças mandam e nunca nos consultam. Portanto, pense nisso, a escolha agora é sua. Lá no parlamento as decisões são deles, em nome do povo, mas sempre sem nos consultar. As consequências para as nossas vidas, boas ou ruins, tais consequências, todos nós colheremos. Então, pense nisso antes de votar, ótima eleição, faça uma escolha sensata para que depois a gente não esteja aí apenas atirando pedra, culpando A ou B, sendo que a culpa é nossa quando ou deixamos de participar ou não refletimos sobre a atuação desses parlamentares em nosso nome lá na Câmara Federal, ok? Valeu, grande abraço.